Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tenho a alegria de receber ninguém mais, ninguém menos do que a voz por trás da comunidade. Olá, me chamo Cid Povas, eu sou esposo de Lorena, pai de Heitor e Helena. Eu sou advogado por formação, especialista em Direito do Estado e Compliance Contratual. E sou trader e especialista em dólar há 5 anos e opero baseado em macroeconomia. Nossa história ela é muito longa e permeada por muitas situações. A gente se conhece já tem quase 11 anos, a gente se conheceu em 2014. Aí é tão especial que eu gravei. Eu sou bom com datas. A gente se conheceu em 2014, que foi o ano que ele conheceu minha irmã também. Ele é casado com minha irmã, Lorena é minha irmã, ou seja, ele é meu cunhado. E temos aí ao longo da nossa história muitas situações, muitas coisas engraçadas, muitas histórias. Eu estava aqui, enquanto eu pensava no nosso bate-papo, eu estava lembrando que Cid foi quem me ensinou a dirigir. É verdade. Porque meu pai nunca deixou eu dirigir, falou assim, não, você vai aprender a dirigir na autoescola, só vou te ensinar a botar o carro um pouco para frente aqui se um dia precisar, mas você não vai dirigir antes de tirar a habilitação. E teve um dia que eu estava no carro dele e eu precisei, digamos assim, sair com o carro para evitar uma situação pior. E a partir disso ele falou, não, eu vou te ensinar a dirigir, meu pai liberou, meu pai sempre confiou muito em Cid e confiou ele em me ensinar a dirigir e me ensinou a dirigir. Então as peripécias que vocês me veem fazendo, possivelmente no trânsito, foi ele que me ensinou. E associado a isso também, a gente tem uma longa história junto. Então a gente se conhece em 2014, quase uma história de amor. Então a gente se conhece em 2014, já trabalhamos juntos desde 2017, que foi ali na época do restaurante, da Padaria, isso aí. Já temos zilhões de fotos. O Google Fotos até hoje Nos entrega, mostra as peripécias que a gente fazia. É verdade. Já trabalhamos juntos no restaurante, na padaria, encartelando frios, fazendo massa de pizza no restaurante. Aprendemos. A gente tem uma foto. Vou postar, no dia que sair esse vídeo aqui, eu vou postar no meu Instagram a foto da gente fazendo disco de pizza lá no restaurante. Então vamos fazer um recorte aqui, porque a gente tem história para passar horas conversando e não vai ter bateria de câmera que aguente. Vamos fazer um recorte aqui de 2017 para cá, que é quando a gente começa a trabalhar junto. Isso. Lá no restaurante, padaria, mercado, e até você entrar no mercado financeiro. Que nessa época eu já estudava, já operava uma coisa ou outra, mas nessa época aí a gente nem fazia planos de sair de tudo, de viver de mercado, isso não estava na nossa cabeça. O que aconteceu? Como foi de 2017 até 2021, que é quando a gente começa a trabalhar juntos? Então, a gente estava aqui conversando antes até, como é que a gente ia fazer isso daí. Não, vai ser muito simples, vai ser muito rápido, tranquilo, a gente tem assunto pra caramba e tal. Mas depois, quando a gente parou pra pensar... É muita história. É muita história. É muita história. É muita história. E aí, a gente falou, peraí, vamos tentar colocar uma coisa mais Por um isso que eu pouquinho fiz na esse caixinha. recorte. Se botar de 2017 para 84 já era. Vai levar... Nossa. É uma série. É um É uma seriado. série. Divide temporada e episódio. Vamos fazer episódio. Mas vamos fazer esse recorte de 2017 até a Bolsa. Vamos lá. Então, como é que funcionou? Eu lembro que lá logo que eu casei, né? Logo que eu casei... 2016, lá em julho de 2016. Não que ele tenha esquecido, viu, Lore? Não que ele tenha de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Eu não quero aqui causar problemas em casa, tá? Então, logo que eu me casei, eu estava associado a um escritório de advocacia aqui, em Salvador. E aí, estava tudo tranquilo, tudo andando muito bem e tal. Só que, mais ou menos uns 8 meses, eu acredito que uns 8 meses depois, esse é um escritório que ele tinha uma carta de clientes que era no Brasil todo. E aí, a carta que eu tomava conta, que era lá no Rio de Janeiro, o cliente retirou do escritório e ele foi migrando para outro tipo de gestão dos contratos dele, né? Colocou uma pessoa interna. E aí, nisso, a gente tentou relocar e não conseguimos, e aí vários advogados tiveram que sair. Sim. Então, nessa saída eu lembro exatamente, aí meu sogro me falou, Cid, cola aqui com a gente, vamos estar junto aqui, a gente vai botar um negócio aqui para andar, e tinham vários projetos. Uhum. Na época não existia nem um restaurante. Tinha um restaurante, não tinha padaria ainda. De fato, o restaurante tinha recém-inaugurado. Recém-inaugurado, a gente inaugurou o restaurante
em julho, falou que vocês voltaram da lua de mel. Foi julho de Isso. 2016. O restaurante era bem embrionário ali. Isso, na lua de mel a gente recebia ali as fotos, os vídeos dessa inauguração. Então, realmente, o restaurante ali, 2017, era bem embrionário. Era. Estava ainda Tava no montando início as coisas. mesmo. Não tinha padaria. Isso A é padaria certeza. ainda não, a padaria ainda não. existia. Eu acho que nem tinha esse projeto da padaria ainda. É, a tinha gente montou pensado, depois. Foi depois, é isso aí. Então eu fui lá e aí a gente juntos foi muito legal, um momento, nossa, de assim, um aprendizado, muito Porque era aprendizado fora que eu da sua tive, área de atuação. completamente fora. Fora. E isso, quem me conhece, é uma característica minha, É. de que eu falei, rapaz, assim, ó, o que botar comida no prato sabe? Que botar comida ali no prato, na mesa, para os meus, para minha família, eu vou fazer. Então, e faço com o mesmo empenho que eu estou desempenhando dentro de um processo, eu estou desempenhando fazendo qualquer outro trabalho. 17 pra cá, você só voltou pra área uma única vez. Que Isso. foi bem rápido. Que é quando chega mais uma vez nossa junção. Mas você Isso saiu ali pra uma área completamente nova, comércio de Isso. bairro, assim, de varejo, foi novo. Isso Top, foi assim uma área assim nova. Eu já tinha lidado com algumas coisas pequenas Sim, de comércio. sim. Eu sempre tive fazendo, né, comércios também, mas assim onde eu estava dentro de um comércio físico mesmo, principalmente da área, né, de mercado e tudo mais, foi essa a primeira vez. E aí foi bem legal que assim aprendi várias coisas com meu sogro, né? Top. Seu pai, nossa, o cara já teve aqui, inclusive, Já, antes você entrevistou ele. Já teve aqui. Vale Sim, a pena. Vou Vale a colocar pena. aqui na descrição do vídeo também a entrevista com meu pai. É isso Boa. aí, um fera ali, fera de comércio, camarada, nossa. E aí aprendi bastante ali. E aí, logo depois, né, de uns 2 anos, mais ou menos uns 2 anos que a gente estava ali, nesse projeto, que já tinha inclusive a padaria, onde a gente viu a padaria e tudo mais. Muitas histórias dessa padaria, Nossa, desse restaurante. Foi mesmo, é verdade. onde aprendemos a fazer a massa Abrir de disco de abrir pizza disco aqui, ó. pizza. É isso aí. E aí eu tive uma proposta para trabalhar numa fábrica, no meio fabril, na indústria química, e aí fui para lá. Assim, eu fui, era uma boa oportunidade também financeira e tudo mais, e eu fiquei assim, poxa, dividido. Eu falei, nossa, tem um projeto aqui, mas o pessoal também todo lá, né, vocês, todo mundo, não, vai lá, sabe, joga duas, segue adiante. E aí foi assim, entrei na fábrica, trabalhamos por um tempo lá. E aí depois eu trabalhava com projetos, então teve a saída desse projeto, né, finalização de projeto. Saí desse projeto e aí entrei depois num escritório de advocacia. Então foi aí que a gente já começa a unir novamente nossas histórias aí. Foi ali mais ou menos em 2021. Isso, 2021. Foi mais ou menos 2021. Para quem já acompanhou o vídeo da minha história, é um período que eu já arrisco um pouco mais dentro do mercado. Eu vejo que é a hora de eu expandir um pouco meus resultados, de eu me arriscar um pouco mais. E foi quando você saiu da fábrica. Eu lembro que Lore estava grávida de Helena. De Helena, isso. Lore estava grávida de Helena. Assim como a gente já tinha trabalhado juntos, eu pensei que seria talvez uma hora de, pô, será que eu não consigo trazer Cid para perto? Você é extremamente competente, isso aqui eu falo para todo mundo. Cid extremamente. Você tem duas características que para mim são fundamentais em qualquer pessoa. Ó, você não escolhe a pessoa pela técnica, para mim, tá? Eu não escolho ninguém pela técnica, eu escolho as pessoas por quem elas são. Você tem duas características que são fundamentais. Você é extremamente dedicado e extremamente leal. Então, eu sabia que a gente eu ia chegar num ponto que eu precisaria de gente competente e leal. Porque eu abro meus números. Essa semana eu estava numa discussão de um projeto novo com um possível sócio e ele falou assim, tá, mas quem que vai cuidar da área financeira disso tudo? Eu falei, Cid. Ele falou, pô, velho, tenha cuidado, porque eu falei, não, você não entendeu, não. Pode ficar de boa. É muito mais seguro para você confiar nele do que confiar em mim. Então, acredite, eu confio mais nele do que em mim mesmo. Então, eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto. Só que você não tinha experiência nenhuma com o mercado. Sim. E mesmo assim topou o convite. Zero. Inclusive minha área é de humanas. É mesmo, é verdade. Minha área é de humanas, Mas completamente você já humanas. reparou que você leva jeito com tudo que teoricamente envolve a matemática? De fato. Você pode olhar. Carro, moto, as coisas que você mexe. Música. Mexer com isso, tudo aquilo ali que você faz envolve matemática. O mercado financeiro envolve matemática. Sim, sim. Inclusive, quando eu comecei, apenas assim, contextualizando, pegando ainda esse finalzinho aí desse escritório, só para a gente contextualizar um pouquinho, foi quando eu saí da fábrica e aí tinha um projeto nesse outro escritório
que aí me chamaram para esse projeto, tocar o projeto lá, junto com outros advogados. Voltando para a advocacia. Voltando para a advocacia. Advocacia corporativa, né? Porque Sim. a advocacia, com meus clientes particulares, eu sempre tive. Sim, boa. E até hoje você tem. Permaneço também, né? Permaneço também com os clientes. Só que a corporativa, eu estava retornando para isso, era um projeto com um grande cliente que tinha aqui também. Mas foi quando você falou comigo. Falou, garotinho, bora ganhar dinheiro. Aí eu falei, tipo assim, ó, bora correr atrás aí, vamos realmente fazer, sabe? Foi quando você me apresentou o projeto disso tudo, né? Muito embrionário ainda, Muito né? embrionário. Muito embrionário. E eu falei, rapaz, ó, eu já tive alguns momentos na minha vida que eu tive assim um caminho em Y. O que é que eu vou decidir, para A ou para B? E eu sei que se eu for para um caminho, eu estou abdicando do outro. Toda escolha demanda perda. Demanda perda, exatamente. Então, eu falei, sabe de uma, bora para cá. Porque nesse caminho aqui, eu sei com quem eu estou. Nesse caminho aqui, eu sei justamente o que você falou, a recíproca é completamente verdadeira e é fato isso daí. E eu falei, não, vamos caminhar junto. E aí foi quando começamos aí ele... Porque a padaria, eu lembro que a gente começou juntos. Sim. Nós dois, inclusive, da equipe toda, era de fato nós dois. A gente começou lá junto. Agora que eu tô lembrando. É verdade, a gente tocou junto ali. Logo depois, foi quando você recebeu a proposta, eu falei, velho, é a hora de ir, realmente você tinha que ir pra lá. A chance que você tinha de crescimento lá era muito maior do que a chance que a gente tinha. Até porque chegou no momento que eu também fiz a mesma coisa. De fato. E eu não queria privar você dessa oportunidade, assim como eu não fui privado dessa oportunidade também. Sim. De sair, porque eu tinha algo mais promissor. Sim. Em função da pandemia, enfim, esses pormenores, mas assim, eu tinha algo no mercado e eu acredito muito no mercado. É por isso que quando eu mas eu converso com as pessoas sobre mercado, eu falo, velho, eu só quero que você tenha a chance de experimentar aquilo que eu experimentei. E é completamente possível. Sim. Mas aí a gente começa a operar juntos, eu começo a te ensinar ali como é que o mercado funciona, tinha uma estratégia, eu digo para todo mundo, velho, eu peguei um ciclo de mercado, já falei isso aqui, eu peguei um ciclo de mercado que foi muito fácil. Foi um ciclo de mercado fácil. O seu começo no mercado, inclusive, foi muito mais fácil do que é hoje. Era muito mais fácil operar naquela época do que é hoje. De fato. Você não, eu acho que você vai concordar comigo. Era muito mais fácil naquela época do que é hoje. Ainda bem. Porque você começou sem entender de mercado muito ali. Eu lembro te ensinando como é que abria a boleta, como é que enviava a ordem. Rapaz, e assim, interessante. Inclusive, a gente até no Hub, a gente falando com o pessoal aí, a gente fala, rapaz, hoje vocês têm um sistema quântico, vocês têm tanta coisa, vocês têm, sabe, mentores aqui do lado de vocês, sabe, dando direcionamento, fazendo a leitura, trazendo viés de notícia. Sente com você todo dia junto. Todo dia junto, tá aqui. Nossa, rapaz, eu lembro que, cara, tava eu lá, computador, assim como você tava também. O que você tinha de participação era acompanhar aquele canal lá no YouTube, aqui no YouTube? E isso de um canal de mercado financeiro no YouTube. Era isso daí, que inclusive era, na época eu não mexia com dólar. Nem mexia com No início dólar. eu não mexia com dólar ainda. E aí era mais dólar do que índice, mas eu Era tava uma lá confusão. e eu não entendi. Você que me indicou esse canal. Foi. Aí eu ficava olhando assim, eu falei, cara, negócio de 60,5, 60 a 60,5, o que é isso? Bola. Cara? É Bola. bola. E eu olhava assim, eu falei, eu vou começar a anotar esses nomes que eu não sei, que de repente aí eu vou começando depois a ver o contexto e tal, pesquisar. A gente já conseguia performar no mercado, aquela estratégia que a gente usava era muito boa. Sim. A gente conseguia performar no mercado, mas o princípio, hoje, se fosse hoje, seria mais difícil. Nas nossas Com certeza. condições. Hoje a gente consegue ter, através da comunidade, por exemplo, a possibilidade de fornecer um ambiente propício ao aprendizado. Com certeza. A gente consegue indicar o caminho. De fato, isso é como a gente estava dizendo aqui, fala, nossa, hoje o pessoal tem tudo isso, você tem oportunidade, por exemplo, até onde moramos aqui, né, não só na nossa cidade, como no nosso estado, é claro que estamos Nordeste como no um todo. Nordeste, né, estamos na vanguarda disso daqui, do educacional, de mercado financeiro. E esse era o projeto. Justamente, esse era o projeto que a gente está tocando aí. Eu sei que na época a gente utilizava, o que a gente utilizava era isso, era ver ali um canalzinho de notícia que tinha no YouTube, e era o Invest. O Invest que hoje é apenas um dos dados, Talvez uma janela do que a gente olha. Talvez a menor das ferramentas que a gente utiliza. Isso. Talvez talvez a menor ferramenta que a gente utiliza. Hoje é muito pontual. Hoje é muito pontual, porque você vai ver no Invest, o que a gente olha hoje, né, é basicamente notícias. Notícias, quando elas vão sair, o peso da notícia ali no mercado, acabou.
E era o que a gente utilizava. Era como é que estava ali, como é que estavam os índices ali fora, como é que estava. Nossa, e só aquilo. Tanto é que o pessoal olha hoje e fala, rapaz, como é que vocês conseguiam? A gente pegou um ciclo de mercado muito bom. Foi muito bom. Se fosse nesse mercado de hoje, e é por isso que, assim, cada dia que passa o número de pessoas que perdem na bolsa só aumenta. Só aumenta. Você tem pessoas que ensinam o errado. Pessoa que fez o seguinte, ela pagou uma mentoria, aprendeu, viu que o que ela aprendeu não dá certo, e para ela tirar dinheiro do que ela aprendeu, ela precisa ensinar outros. E quando primeiro a gente não entra num projeto de educacional. A gente entra num projeto de montar uma estrutura de operação, que a gente fosse aos poucos, à medida que o tempo fosse passando, alavancando nossos lotes para que a gente tivesse mais resultado. Sim. Esse era o nosso projeto inicial. E quando a gente monta o escritório em 2023, em abril de 2023, a gente montou nosso primeiro escritório para operarmos juntos e tocarmos outros negócios. A gente já estava operando, a gente já estava operando junto e a gente queria montar uma estrutura para focar mais, operar melhor e tocar outros negócios juntos. Mas o educacional não era uma ideia ainda. O que a gente buscou no mercado financeiro foi isso. É você ter tempo, você ter um tempo, tanto assim, tempo de qualidade dentro de casa, com sua família, assim como também lucratividade. Você ter ali uma possibilidade de você sustentar a sua família de uma forma mais confortável, né? E isso daí veio depois. O educacional foi, poxa, depois. Se a gente deseja isso daqui pra gente, se eu desejo isso daqui pra minha família, né? Vamos passar isso daqui para adiante, né? Então vamos de uma forma que funcione. Exatamente. Não dessa forma que você entra, que você vê por aí, nossa, só aumenta. Antes começou com 90%, de quanto pegamos? Começamos ali com 90% dos CPFs são perdedores na bolsa, daqui a pouco 95% e hoje a gente já está lá nos 97%. E esse número de perdedores aumenta. Não só a Isso aí. proporção, mas o número aumenta, porque você tem cada vez mais CPFs na bolsa. Sim. Então você tem mais gente perdendo grana, não tem jeito. E aí a gente começa ali em 23 operar dentro do escritório e vai passando um tempo, uns 2 meses depois, rapaz, vamos para educacional. É isso aí. Vamos pegar aquilo que a gente sabe de mercado, a gente tem um conteúdo de mercado e vamos ensinar. E mais um projeto que a gente começou. O educacional ali montamos 2 turmas de educacional para passar a nossa visão de mercado, como a gente acredita que o mercado funciona e testar para ver se aquilo que a gente faz é replicável. Porque uma coisa é você ser um bom operador, outra coisa é você ser um bom mentor. São 2 coisas completamente diferentes. Tem profissionais que são bons mentores e péssimos operadores. E vão formar, enquanto bons mentores, péssimos operadores. Porque eles sabem transmitir o conhecimento. Mas eles transmitem o conhecimento errado. Conhecimento errado. Então a gente tinha o conhecimento certo, a gente tinha resultado, mas será que a gente sabe transmitir esse conhecimento? Será que as pessoas que vão adquirir esse conhecimento vão ter resultado? A gente faz 2 turmas de teste. Junho de 23 e novembro de 23. Nós fizemos 2 turmas e deu certo. Em janeiro a gente começa a comunidade no Discord só com os alunos. Que já foi outro grande desafio. Já foi outro grande aí. desafio, porque primeiro era eu sozinho operando. Depois éramos nós 2 operando à distância juntos. Sim. Depois nós 2 operando juntos pessoalmente. Isso. Depois foi o educacional, ensinar, transmitir esse conhecimento. Não foi uma tarefa fácil. E como nos agregou também. E como nos agregou, você com certeza. Você passar transmitir, isso você adiante. reaprende. De fato. E depois a gente lança a comunidade no Discord, Isso aí. que é o acompanhamento diário com nossos alunos. E aí, meu amigo, você tem que transmitir o conhecimento, dar manutenção no conhecimento que você passou e operar ao mesmo tempo. Enquanto isso, você lê o mercado, você interpreta o mercado, dá conselho, você corrige gente. Foi uma etapa difícil. Eu comecei ali em janeiro, você ficava ali sempre do lado, mas não participava ainda. É isso. Até que eu viajo, eu vou tirar 15 dias de férias com a patroa, a gente viaja para a Europa e você toca a comunidade. E aí, o desafio de tocar a comunidade. Cara, vou dizer que foi o começo, nossa, o começo ali foi... E quando eu paro pra pensar assim, como é hoje, eu falo, nossa, hoje eu acordo, eu falei, rapaz, meus garotos. Eu sinto falta. Meus garotos, eu não posso, eu tenho que estar lá, seja, sabe, às vezes a gente pega... Eu brigo com o Cid pra não participar da comunidade. Eu falo, não, velho, não, é feriadão, vai descansar sexta-feira, já avisou que não vai ter comunidade. Quando eu chego lá na 8h30, que eu abro o Discord, tá lá.
Tá lá. Bom dia, galera. Dia a dia. Dia a dia. Eu falo, galera, rapidinho, só entrei rapidinho. Eu sei que a gente tá querendo deixar esse momento aí pra vocês desenvolverem o dia de hoje e tal, mas eu só vi isso aqui e tal, só vi, tá? E tchau. Então a gente não consegue. Mas assim, o início foi bem complicado. Por quê? Quem opera, você sabe que você está ali numa concentração muito grande. Você está na concentração, você está vendo diversos dados, né, ao mesmo tempo ali. A grande maioria não está olhando muito dado, não. É verdade. Compra. É verdade. A maioria é mais fácil. Fica só na figura. A gente que olha tantos dados, a gente tem que fazer tanto cálculo para operar, definir ponto de entrada, ponto de stop, de fato, gestão de lotes. Mas... tudo isso daí. Então, às vezes, você vê, realmente a grande maioria ou está numa figura ou está na numerologia. Exatamente. Nossa, o que vai ter de gente aí se doendo com isso aí. Eu acho bom. Mas é bom, Não, bom. só se dói que eu não tenho resultado. Quem tem resultado olha assim e fala, mas eu tenho resultado com isso, então eu não vou discutir. De fato. Então, mas só se dói quem não tem resultado. É como você cansa de dizer, hein? Eu não quero estar certo. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Exatamente. Se é produtivo, se está lhe dando sua condição financeira, acabou, segue ali. Tem gente, eu costumo dizer muito isso, na comunidade, principalmente. Tem gente que gosta de operar. Eu gosto de ganhar dinheiro. Se para ganhar dinheiro eu preciso operar, ótimo. Mas tem gente que fica ali todo dia, tem gente que fica ali e todo dia tem que clicar. Ah, não, eu gosto de operar. Cara, eu amo lançar ordem, eu amo operar. É por isso que você perde, velho. Infelizmente. Tem gente viciado nisso. Gente que viciado nisso. É viciado. O mercado não é um cassino, mas pode se tornar. Pode se tornar. Tudo pode se tornar um cassino. Por Qualquer exemplo, coisa que lhe domina, né? Exatamente. Já se tornou esse vício. Como a Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O mercado existe esse princípio também. Você não pode deixar dominar pelo desejo de operar. Eu quero operar? Quero porque eu quero dinheiro. Mas eu não posso me deixar dominar por esse impulso, por esse desejo. E a gente começa o educacional, começamos em 2023, né? Comunidade começa ali hoje, já faz parte do nosso dia a dia. Exatamente. Hoje, depois daquelas primeiras dificuldades, né, foi realmente você destravar daquilo ali. Eu lembro que, nossa, eu passei alguns dias que eu não conseguia operar. Eu não conseguia operar. Aí, como eu vi que eu não estava conseguindo operar, aí eu tentei uma vez, deu ruim. Eu falei, eu lembro disso, eu lembro. Aí eu falei, deu ruim, aí eu falei, esse lote pode voltar na minha conta. Mas precisava de destravar. Não, é verdade. Não. A gente tocar o educacional, a comunidade ela é fundamental no educacional. Com certeza. Você dá um acompanhamento, porque uma coisa é você ensinar. Pô, tá aqui o caminho. Eu consigo fazer isso numa mentoria. Sim. Eu faço muita comparação, você já me ouviu fazer essa comparação. É como uma concessionária de carros e uma oficina. Na concessionária você vende um carro novo. Na concessionária você vende um carro novo. Na oficina você dá manutenção nesse carro. É a profilaxia, é o que você está fazendo ali sempre, Exatamente. diariamente. Essa construçãozinha. Eu dou o conhecimento, constante. eu dou o caminho e dou uma assistência no seguinte, ó, hoje, olha o buraco novo que abriu na pista. Ó aquela obra ali na frente são placas de sinalização que são variáveis. Então a comunidade tem esse papel. E hoje a gente faz a comunidade juntos, os dois participam. Antes era, quando eu não participava, você fazia. Quando você fazia, eu não fazia. Era verdade, verdade. E hoje a gente faz como um bate-papo, a gente troca ideia ali, fala de pontos diferentes. Muitas vezes a gente tem pontos de entradas diferentes. Isso. Porque a gente acredita nos mesmos princípios de mercado, na mesma correlação, mas aplicamos de maneiras diferentes. E o mercado ele é assim. Tem muitos alunos meus que operam diferente de mim. Tem vezes que a minha entrada é a saída por exemplo, eu quero comprar e a minha compra é a saída da venda de alguém que fez. Exatamente. Não tem jeito, é assim que funciona. O mercado ele é assim. E agora a gente está nesse projeto aí de montar um centro educacional, centro de operações. Com o certeza, Hub SBX é o nosso mais novo projeto. Quais são suas expectativas, meu garoto? Nossa. Para esse nosso projeto aí? Cara, altíssimas. Altíssimas. Assim, como a gente viu, o Hub, né? A ideia do Hub, não sei se você já falou aqui no canal. Não, primeira vez. Primeira vez. The pronto. first time. Então, the first time. Podemos abrir uma escola de inglês também. Segura aí o WhatsApp. E é isso aí. Então, uma das maiores expectativas que eu tenho no Hub é que a gente possa transmitir aquilo que a gente conseguiu construir por anos. Quando a gente estava ali, que a gente começou juntos, começamos ali, primeiro, né, cada um na sua casa, depois a gente juntou ali no escritório, como a gente conseguiu
assim, eu consegui melhorar demais meu operacional. Como que estando consegui juntos a gente melhorou. isso. Então, com ferro se afiando, a gente esteve ali e conseguimos hoje, assim, graças a Deus, viver do mercado, né? Fazer isso daí realmente, assim, o sustento, né? Maior parte, grande parte do sustento aí da minha família, pelo menos, vem do mercado financeiro. Poder transmitir isso, assim, é muito bom, né? Poder transmitir isso daí para que outras pessoas possam também, da forma correta. A nossa trajetória de conhecimento, ela é constante. Mas a gente consegue ver quais são os fatores multiplicadores desse crescimento. Por exemplo, enquanto a gente operava separado, a gente tinha uma quantidade de crescimento em determinado tempo. Sim. Quando a gente começou a operar juntos, ainda que em casas separadas, nossa curva foi diferente, foi melhor. Quando a gente junta no escritório, a gente tem uma curva de crescimento muito mais acentuada. Não tem jeito. Nosso conhecimento, aplicação, Exatamente. qualidade de operação, de correções. No dia a dia a gente consegue se corrigir muito mais juntos. Isso. E, infelizmente, a profissão de trader ela é solitária. E a gente consegue hoje, nosso objetivo com o Hub é isso. É proporcionar para outros um ambiente que a gente teve. Isso, esse se afiar entre si. Porque assim, o estar juntos não quer dizer que a gente está ali dizendo, ó, faça isso. Compre aqui. Dando call. De jeito não nenhum. É esse. De jeito não nenhum. Nunca foi esse foco. Até entre nós dois mesmo, assim, isso nunca existiu. Uhum. A gente, quando estava lá nós dois, eu canso de falar com o pessoal dessas situações que a gente estava lá. Aí, nossa, entrava, garotinho, bom dia, tal, bora lá, Deus abençoe. Cada um sentava, Cada qual no seu quadrado. cada um fazia o seu. Daqui a pouco a gente só ia trocar uma ideia, acho que a partir de umas 10 horas, mais ou menos. Ou então, quando era uma coisa assim muito clara. Que os dois fizeram. A gente só se olhava assim do lado. E aí saía, meu irmão, na alegria. Foi muito legal. E assim, e muitas vezes, você estava de um lado, você estava na compra, eu estava na venda, e nós dois saímos ali positivos. E assim, se corrigindo. Isso. Eu percebi que isso aqui se fez errado. E a nossa ideia hoje, o nosso maior projeto é conseguir, com o conhecimento que a gente tem, com a casca que a gente tem engrossado ao longo do tempo, ajudar outros. A experiência que a gente tem no Hub é justamente essa. Não só da gente ajudar o pessoal, mas eles experimentando aquilo que a gente experimentou, que é um ajudar o outro. Exatamente. Eles se ajudam, eles se conversam, um passa tranquilidade pro outro, um puxa a orelha do outro, ó, você entrou errado, ó a notícia, tinha notícia, você entrou. Não foi isso que a gente aprendeu. E hoje, os que estão no Hub tendo resultado, que para mim é o fundamental, é o que eu mais gosto. A gente consegue proporcionar um ambiente de aprendizagem, um ambiente de correção e um ambiente ali de interação entre eles, porque uma das maiores dores é eu não tenho com quem conversar, eu não tenho com quem me abrir, e a gente experimentou isso e conseguimos proporcionar isso para a galera. E hoje, né, no Hub que a gente já tem aqui funcionando também, em algumas situações a gente já pegou mesmo, você pega ali, rapaz, fulaninho não tá legal. Não tá legal. Chama pra sala. Exatamente. Vamos levar ele na nossa sala. Vamos levar ele lá, bater um papo. Identifica o que está acontecendo, era a vida pessoal do cara. Esse caso aí era a vida pessoal do cara. O cara passando uma dificuldade, passando um problema. E o que, é que a gente faz? Velho, o que é que está acontecendo? Atrapalhando a performance, você via nitidamente ele nervoso, apreensivo para operar, ansioso. Se ele estivesse na casa dele, eu só na comunidade, eu não ia conseguir ajudar do jeito que eu ajudei, a não ser que ele me falasse. Chamamos ele para conversar, velho, o que é que está acontecendo? Velho, está acontecendo isso. Refizemos a rota dele. Resultado, 2 semanas operando bem, desfez tudo de errado. No outro dia ele já teve resultado. No outro dia ele já teve resultado. Resolvemos assim, em 6 pregões, resolvemos os outros 12, os outros 10 que estavam errados. Consertamos o ruim, melhoramos e fechou o melhor mês dele no mercado. De fato. Ele fechou. No dia que fechou o mês, ele estava aqui no Hub chorando. É isso aí. Velho, que sensação boa. E ele tá ouvindo aí, ele sabe que é ele. E você sabe que é você. Você sabe que é você, meu garoto. Mas é isso que eu acho massa. De ir para o educacional. Com certeza. E eu não conseguiria tocar o educacional sozinho, porque tem dia que você não tá tão legal, você tem uma característica que me falta, que muitas vezes é a paciência, você tem, às vezes me falta um pouquinho, eu falo, garotinho, aí eu puxo o fone e falo, garotinho, assume aí, responde esse menino aí que não dá pra mim não. E você vai com toda a calma, com toda a tranquilidade, você tem esse lado de ensinar muito bem. Não são poucas as pessoas que você ensinou a dirigir. Não foram poucas as pessoas. Tem gente que me fala assim, foi seu cunhado que me ensinou a dirigir. A Aline, por exemplo, foi seu cunhado que me ensinou a dirigir.
E também me ensinou que você tem uma capacidade de muita tranquilidade nas correções, nos ensinamentos. Eu consigo transmitir bem o conteúdo ali, eu consigo fazer participações técnicas muito bem, mas me falta ainda o tato, o relacionamento ali um pouco mais próximo, mas não tem jeito. As características elas vão se completar. Eu queria deixar claro para vocês que não foi a última vez que ele apareceu aqui. Na verdade, a gente vai participar cada vez mais. Vão ter vídeos que ele vai tocar, tá? Tanto da parte educacional, do nosso dia a dia, transmissões ao vivo que a gente faz aqui no YouTube, ele vai tocar, porque é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Isso daqui, pessoal, mais uma vez, é um convite que eu faço a vocês a participarem daquilo que eu sou, daquilo que eu faço e, consequentemente, daquilo que a gente faz. Esse aqui é um ambiente nosso. Esses são papos que a gente tem diariamente. A gente estava discutindo qual que ia ser o assunto, ele muito tímido, não queria participar. Não planejamos nada, não, semana que vem a gente planeja. Foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa. Hoje, inclusive, vou dar um spoiler, hoje foi dia de gravações aqui. Isso. Estavam aqui os convidados que gravaram, aí daqui a pouco, garotinho, o próximo é você. Eu falei, calma aí, eu nem me Não me arrumei. Calma aí, não me arrumei, não botei nada. Não fiz um apoio para dar o pump. Para o pump. Mas foi. Isso aqui é o que a gente já faz no dia a dia. É de fato. E eu acho isso massa do bate-papo. É que são papos que a gente tem durante a semana, durante o nosso dia a dia. A gente não tem nada planejado. São coisas aqui que a gente vai tocando. Então, meu garoto, eu queria te agradecer primeiro por ter topado o desafio lá em 2021 e tá ao meu lado aí ao longo dessa jornada. Porque esse projeto aí, se você não estivesse dentro, eu não conseguiria tocar. Eu não conseguiria tocar educacional sozinho. Então, muito obrigado por ter aceito o convite de participar. Foi o primeiro de muitos. De muitos. Mas é isso, eu que agradeço aqui a oportunidade de não ter desistido de mim também. Que é isso, meu garoto. Assim como isso daí é o que você me fala sobre, né, a questão, só mais um pouquinho aqui. Pode ficar. O que você falou sobre educar, de ter paciência, etc. Mas assim, na verdade, o que a gente busca é só a gente, assim, o que é que eu quero pra mim? Né? O que é que eu gostaria que acontecesse comigo? E isso daí, nossa, eu recebi isso muito de você. Por diversas vezes, eu falei, pô, garotinho, não é pra mim não. Garotinho, não dá pra mim não. Lá no início, e... Se eu não enxergasse potencial, eu deixaria você desistir. Se eu não enxergasse potencial. Mas eu falei, rapaz, acredite, dá, pô, dá e aí? E foi, tá vendo que deu? Estamos aqui. Tá vendo que deu? Estamos aqui. Então, eu que sou só agradecimentos aí pra você, e eu sei que temos um grande projeto aqui. Vamos tocar. Daqui pra frente. É o primeiro vídeo de muitos nossos aqui no YouTube juntos e você sozinho também. Vamos lá. Galera, eu queria agradecer você que ficou aqui conosco até agora, que participou do nosso bate-papo. Eu queria também pedir a você que curtisse o vídeo e comentasse para mim qual que é o seu desejo no mercado financeiro. Se você ainda não conhece, se tem vontade de conhecer, se já conheceu e se machucou com ele, eu quero poder de perto te ajudar, entender quais são suas dores e com o conhecimento que eu tenho, com a história que eu trilhei, te ajudar. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui comigo e dizer que é muito importante para mim contar com você. E é isso, te agradecer mais uma vez por me acompanhar e confiar em mim nessa jornada rumo ao seu sucesso.